capítulo 9, versículo 29 ao 31, depois capítulo 10, versículo 1 ao 3. Amém? Se o mundo tiver a revista, pode acompanhar aqui pelo telão. Eu vou ler o primeiro, né? E eu ler os ínpares. Amém? Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se me aparecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos sobre os judeus. Escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, do rei, não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras de paz e fidelidade. Para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Depois disto, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Vamos convidar nossos adolescentes para a aula. Estaremos orando por eles e também pelo nosso pastor que estará ministrando a palavra de Deus. Quero aproveitar então o dicionário aberto para que o pastor Inácio, pelos nossos adolescentes, se você vai ministrar para eles. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite, pela tua presença que é real nesse lugar. Senhor, eu clamo primeiro pela vida dos adolescentes que estarão ali aprendendo de Ti. Que o Senhor venha falar ao coração deles, Senhor, e nada escape, mas que o coração deles seja como semente fértil para receber o que o Senhor tem, a porção do dia para a vida deles. Oro também pela vida do pastor Inácio, que o Senhor esteja usando a sua boca como profeta de Deus nessa terra. E abre os nossos corações para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Nós possamos aprender de Ti, contigo, Senhor, e que essa semente encontre boa terra e produza frutos que permaneçam para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém. Senhor, meus amados. Amém. Então, essa termina a revista hoje, pode sentar. Numa breve folhada no livro de Esther,
nós vemos aqui tudo que foi programado pelo inimigo e como Deus promoveu uma estratégia para libertar seu povo, livrá-lo também desse genocídio que seria. Né? Então, nós vimos logo no começo, a Assuero faz esse banquete, depois ele quis apresentar a sua esposa ao povo que estava ali, não se sabe, tem muita especulação sobre isso, qual o motivo dele chamar e expor a esposa para todo mundo ver sua beleza. Depois ela rejeita, afastada, então se escolhe outra rainha para o rei. Esther é escolhida, e no capítulo 2 Assuero casa com Esther. No capítulo 3 Amã é exaltado e ele tem ódio dos judeus, que a Amã era Agagita. Agagita era o povo de Agag. Agag foi o povo dos Amalequitas, aquele povo que, quando Israel saiu do Egito, eles proibiram e não deixaram Israel passar pelas terras dele, tendo que Israel dar uma volta muito grande, e eles sempre foram oposição contra o povo judeu. Nós vimos na história de Saul, quando Saul é enviado por Deus para acabar com esse povo, que Deus tinha prometido, me lembrei de Amaleque, que colocou tropeços no meu povo quando saiu do Egito. E então disse a Saul: agora que você é rei, tem um exército, então agora você vai lá e cumpre a minha palavra. Deus tinha dado a ordem para que ele destruísse tudo e todos, não trouxesse nada. Nós vimos que Saul ele não fez o que devia, deixou o rei vivo e acabou sobrando mais. E aí a história se desenrolou. Aí vem agora esse Agagita, o povo de Israel, o povo de Deus, estava agora no final de 40 anos, 70 anos de escravidão na Babilônia. A Babilônia cai, entra os medos persas, e esse rei, ele é filho de Dario, ele está reinando em Suzã, essa fortaleza, e nós vimos a história se desenrolar com relação ao rei Assuero, que escolhe agora Esther. E como Amã tinha o ódio de Mardoqueu e dos judeus, ele na verdade, Mardoqueu tinha descoberto uma conspiração contra o rei e tinha denunciado, o rei foi salvo, mas ninguém fez nada por ele. E aí então, quando Amã foi exaltado pelo rei, colocou ele como o segundo no reinado, todos se dobravam perante Amã, menos Mardoqueu. E Mardoqueu foi odiado por esse homem. E quando o rei o exaltou, ele tinha a intenção de matar todos os judeus. Criou, então, pediu ao rei que editasse uma lei de ter um povo aqui no seu domínio, nas 127 províncias que havia judeus. Tem um povo que não te obedece às leis dos persas, que também não adora o seu Deus. Então esse povo deve ser destruído. Mas é um povo que não aceita as suas leis. E aí o rei Assuero, sem saber qual era a real intenção, falou: tudo bem, pode fazer o que você quiser. E deu o anel dele, e foi criado esse edito, quando no dia tal, aqui no dia 13 do mês deles, que se matasse todos os judeus de todas as províncias e pegasse os seus bens. E nós vimos que a rainha Esther, casada com Assuero, também era judia. E só que ela tinha sido destruída pelo seu primo Mardoqueu de não falar da sua origem. Né? E a Amã então pretendia matar primeiro Mardoqueu, depois ele quis matar todos. E falou com o rei aceitou.
E interessante que a rainha, ela estava no palácio, mas aí Mardoqueu, quando viu o edito, ficou muito triste, e o seu povo todo se lamentando. No capítulo 4 mostra a tristeza dos judeus. E no capítulo 5, Esther, orientada por Mardoqueu, entra na presença do rei. O rei aceita e ela convida o rei para um banquete. Né? E nesse banquete, no primeiro, ela não revela ao rei o que ela queria. Aí ela convidou novamente somente o rei e Amã para participar do banquete. E no segundo, ela acabou revelando. Então, Esther entra na presença do rei no capítulo 5, convida Amã para os 2 banquetes. Aconteceram os 2 banquetes, e como Amã estava se sentindo tão bem, tão engrandecido, inclusive por ser convidado pela rainha, ele somente, junto com o rei, para o banquete, ele ficou feliz e programou com a sua família como podia matar os judeus e Mardoqueu. Então, Mardoqueu faz uma forca grande, alta. Alguns falam 22 metros, falam um pouco mais, dependendo de como entende a medida do côvados, né? E aí, nessa forca, iria ser enforcado Mardoqueu diante de todos. Mas nesse mesmo tempo, naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. E ele pediu para ler as crônicas dos Medos e dos Persas, das que tinha acontecido no reinado. E quando foi ler as crônicas, Deus o levou para lerem a parte onde Mardoqueu denunciou a conspiração dos seus homens para matá-lo, e salvou a vida do rei. E ele perguntou então: o que foi feito a este homem? Qual o prêmio que lhe deram? Qual a honra que lhe deram? Disseram: nenhuma, não foi feito nada. Então o rei, então, vendo isso, falou assim: não, então vamos honrar esse homem. E nisso, já pela manhã, Amã já estava no pátio, esperando uma oportunidade para conversar com o rei, para pedir a ele autorização para enforcar Mardoqueu. Mas antes que ele falasse com o rei o chama e pergunta a ele: o que deve se fazer para um homem a quem o rei quer honrar? Ele falou assim: então é eu. A rainha me convida para o banquete, agora me convida para o segundo. Agora, vamos, então só pode ser eu. E aí, então, ele falou que esse homem fosse toda aquela gala que nós já estudamos nas lições anteriores. E aí ele teve que fazer isso. Ele teve que fazer isso, levando Mardoqueu em cima do cavalo do rei. Com todas as honras, e ele mesmo tinha que dizer: é isso que acontece ao homem a quem o rei quer honrar. Interessante que em todo o tempo Mardoqueu mostrou humildade. Ele nunca reclamou do reconhecimento do que ele tinha feito. Ele nunca reclamou do rei, ele nunca reclamou de ninguém se lembrar dele. Simplesmente ele lamentava pelo seu povo. Então, amados, quando nós queremos ser honrados por Deus, primeiro temos que nos humilhar. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. Mas a quem se exalta, a Bíblia diz que Deus vai humilhar. Então tem muitas pessoas que estão sendo humilhadas hoje, porque não exaltam a Deus e não se humilham. Quando eu entendi certas situações na minha vida, eu entendi que eu precisava me humilhar. E ao me humilhar e pedir perdão a Deus, Deus me honrou. E é isso que deve acontecer na vida de cada crente. Não adianta colocar a culpa em ninguém dos nossos problemas. Quando nós fazemos isso, é que nós não estamos enxergando o problema do jeito de Deus, estamos enxergando do jeito nosso. Então, quando Amã quis matar, ele teve a triste notícia
de acontecer isso, de ele ter que honrar Mardoqueu. E quando, é interessante que quando ele chegou em casa depois disso, todo humilhado, envergonhado, e Mardoqueu exaltado, ele falou para a família: você viu o que aconteceu? Que vergonha, esse homem aí que a gente ia enforcar, a forca está lá, e ele teve que andar por ele pelas ruas da cidade, falando que o rei o exaltou. Aí a mesma esposa que aconselhou ele a construir a forca, falou para ele: agora você está ferrado, né? Agora você não vai poder prevalecer mais contra esse homem, porque a sua situação está feia. Nisso, quando eu estava falando, acho que veio os moços do rei para levar ele para o banquete. No primeiro banquete, ele comeu, estava alegre. No segundo agora, ele vai, Esther estava preparada. Ela esperou o tempo certo para falar com o rei. E agora, quando o rei pergunta quem é que fez isso, porque ela falou, se tivéssemos a chance, pelo menos, de ser taxados de escravos e nós servíssemos as pessoas, nós podíamos viver. Mas agora a ordem é para matar a todos nós, o meu povo. Agora ela se revela também a sua identidade. E o rei amava essa rainha, a Esther, e ele disse: quem fez isso? Aí ela apontou: esse mau Amã, ele que fez esse decreto. E a Bíblia diz que o rei se consternou, ficou irado e saiu de perto e foi lá para o altar, para a varanda, palácio. Enquanto isso, Amã, percebendo a situação ruim que ele ficara, ele se joga em frente à rainha, que ela estava deitada assim no meio do pano, pedindo misericórdia para ela, misericórdia. O rei volta e vê ele quase em cima da esposa e fala assim: por acaso agora você vai querer forçar minha esposa na minha frente? Pronto. Aí correram para ele e cobriram o seu rosto. E por que cobriram o rosto? No costume deles, dos persas, medos e persas, quando alguém ia morrer, o rei não queria mais olhar para o rosto da pessoa. Então cobriram o rosto dele, porque sabiam que a sentença já estava dada. Então aí o rei disse: então enforque ele na forca que ele fez. Porque um dos homens do rei falou: ele fez uma forca, está lá, de 20 pés, de 50 pés, né? 22 metros mais ou menos, para enforcar ele. Assim, então enforcar ele lá, enforcar Amã. E ele foi enforcado na própria forca que ele fez. Mas, agora, eles tinham que resolver outro problema. Qual era o problema? O Amã morreu. O inimigo estava morto. Mas a ordem não podia revogar de matar todos os judeus. Mesmo que ele tivesse morto. E a rainha, então, de novo, vai à presença do rei e pede pela vida do seu povo e dela. E o rei, então, disse: eu não posso revogar a lei que eu assinei, porque isso é a lei dos medos e do persas. Aconteceu isso também com Daniel, né? Daniel também, quando ele teve que ser jogado nas covas dos leões, entristeceu muito o rei, mas ele não podia revogar. Mas ele lançou e viu o livramento que Deus deu a Daniel. E agora, o seu filho, agora está enfrentando uma situação parecida. Então, a rainha Esther estava ali na presença dele, e ele então disse que ela falasse com Mardoqueu e fizesse um edito, uma nova lei, não revogando a outra, mas dando aos judeus de todas as províncias o direito de defesa. Mas tudo isso foi feito, amados, dentro de uma legalidade. Não foi uma revolta popular, não foi linchamento, não foi apedrejamento, não foi violência. Ao contrário, se procurou exatamente fazer debaixo e dentro da lei, que dava a eles o direito, não de matar, mas de defender. Como a ordem é para ser mortos,
eles podiam, antes do inimigo matá-los, matar o inimigo. É uma ordem que foi dada exatamente para evitar a extinção dos judeus, que era essa a intenção desse agagita, né, o Amã. Aí então nós vemos na introdução da lição que esse drama dos judeus nos dias do rei Assuero, na introdução aqui, estava chegando ao fim. O rei, ele edita esse decreto concedendo o direito de defesa da comunidade judaica de todas as províncias persas. Nós vimos que eram 127 províncias. E aí então ele interagiu com essa difusora das boas novas, com o edito pronto. Ela anuncia aos judeus que eles teriam o direito de se defender. E houve alegria em todas as províncias. Os judeus se exultaram. E aí por isso que chama o dia do Purim, né? A humildade de Esther, o texto 1, ele fala o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então ele concede, mas concede dentro de uma segurança jurídica, como no subtexto 2 aqui, apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, que ele assinou o decreto, na verdade, quem assinou foi Amã, mas estava com o anel dele. Então era o edito do rei, mas foi outra pessoa que fez. Então havia um limite em suas ações. O Assuero não podia tudo. Podia muito, mas não podia tudo. Ele não podia jamais revogar essa lei. Então o que ele fez? Ele fez exatamente algo que foi seu edito, assinado, carimbado pelo anel dele, que ele agora dá esse anel para Mardoqueu, para selar uma carta para todos os judeus de todas as províncias, que eles podiam matar os seus inimigos que quisessem matá-los. E aí então trouxe uma segurança, uma alegria muito grande, que chama assim no terceiro subtópico aqui, o direito de defesa. Esse direito de defesa, amados, não podia ser revogado, mas ele agora, como o outro não podia, esse aqui também não poderia. Então ninguém podia dizer para os judeus, aqui vocês não podem, porque era a ordem do rei. E com isso, amados, os judeus tiveram lá no capítulo 8, né, versículos 8 a 13, nós vemos esse decreto. O que diz aqui no texto? Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendem a toda a Índia e até a Etiópia, 127 províncias, e cada província, segundo a Escritura, e a cada povo, conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua Escritura, conforme a sua língua. Então foi escrito esse edito na língua de cada povo. 127 províncias, que era dentro do Império Medo-Persa. Então, na verdade, se escreveu no nome do rei Assuero. E aí, então, o que aconteceu? Os judeus ficaram mais tranquilos, pois eles sabiam que agora eles podiam escapar, podiam se defender. Mas, como nós falamos, a questão da segurança jurídica é muito importante. Nós vemos que muitas vezes nos revoltamos com certas situações que acontecem de injustiças nos governos dos países. Mas como povo de Deus,
nós temos uma atitude diferente daquilo que se acha justo, ou que é normal que haja aconteça. Se fala em estimular motins, rebeliões, revoltas, que já aconteceu em vários países, que derrubaram até governos. Mas como que o povo de Deus deve agir nesses casos? Irmãos, não existe arma mais poderosa do que a que o crente tem. O crente, ele tem os joelhos. Quando se dobram diante de Deus, com humildade, como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Porque muitas vezes o problema maior que está acontecendo no mundo é o pecado do povo de Deus. Porque o pecador já é pecador, já está perdido, o ímpio, ele precisa de Jesus. Mas ainda não alcançou, então é dominado pelas trevas. Mas o povo de Deus peca quando se omite de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que Deus mandou fazer. E nós nos conformamos, nos acomodamos, estamos bem assim, frequentar a igreja, ir para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, e não evangeliza, não fala com ninguém do reino, não fala de Jesus. Isso é para os pastores, isso é para os evangelistas, tem diácono, tem evangelista, tem pastor, tem presbítero, eles fazem. Não, a ordem lá na Bíblia não foi dada, Jesus não ordenou somente para os apóstolos, para todos os discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Amém. Nós somos discípulos de Jesus. E aí foi ir e fazer discípulos. Quer dizer, nós somos discípulos que devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Eu estou com vocês. Ele disse, eu vou estar com vocês. E depois vocês batizem eles com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus para a igreja, amados. O que nós temos feito? O que nós estamos fazendo? Como missionários, a gente não veio passear, não veio só sondar a terra. O missionário, a gente veio para realizar um trabalho para o Senhor. E há 24 anos atrás, estamos chegando no Japão. E hoje, muitas falhas nós tivemos, mas a visão não foi perdida. E o inimigo se levanta, mas Deus fez cair por terra todos os levantes do inimigo. Tentaram dividir nossa igreja, Deus derrubou eles, as pessoas que tentaram dividir. Obreiros fraudulentos, Deus afastou. Pessoas que não quiseram se arrepender dos seus pecados, Deus as tirou. Então tudo isso acontece quando a fidelidade do Senhor, mas nenhum momento a gente deseja o mal das pessoas, a gente tenta os últimos recursos para a restauração das vidas. Mas tem pessoas que insistem em pecar, insistem em procurar os seus prazeres, viver a vida conforme querem. E quando sabem que vêm para a igreja e vão ouvir a verdade, já nem vêm. E deixam de ouvir a verdade que podia libertá-los. A verdade liberta, não é verdade? Conhecereis a verdade? É verdade, vos libertará. Jesus é a verdade. E a palavra dele é a verdade. A minha palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós vemos isso, nós vemos como Deus tratou o caso, porque ele que agiu, mas usando pessoas. Na hora certa, mas precisou ter humildade de Mardoqueu e humildade da rainha. De jamais se ufanar ou querer crescer, querer ser grande, mas ao contrário. Lutar, e ela arriscou a própria vida pelo seu povo. Como já foi falado, se apresentasse diante do rei, sem ser convidado, sem ser chamado,
Se o rei não estendesse o cetro, a pessoa era morta. Então, foi isso que aconteceu quando Mardoqueu falou para sua sobrinha, para sua prima isso. Ela falou: mas faz 30 dias que ele não chama eu para a presença dele. Aí o primo deu uma. Falou para ela: ó, não pense que você está indo no palácio, que você vai escapar. Os seus irmãos vão morrer. Mas você também vai. Você também é do povo judeu. Então o edito dele não pode ser revogado. Então você também tem que morrer. E o rei vai escolher o caminho. Aí ela falou: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, vou me preparar 3 dias de jejum. Você também fala para o povo todo jejuar 3 dias por mim, para que quando eu entrar na presença do rei, ele me conceda a graça. E foi assim que aconteceu. E aí então, quando teve esse desfecho todo, que Amã foi humilhado, no final acabou morrendo na própria armadilha que ele tinha feito. Agora ele é honrado pelo rei, mais uma vez, e o povo de Deus até hoje comemora, até hoje os judeus comemoram Purim. E aqui ele diz que fica entre fevereiro e março, né? Porque eu não tenho um dia certo, muita gente faz confusão na marcação. Primeiro que o mês dos judeus tem 30 dias. E o nosso tem mês que tem 30, mês que tem 31, e tem um mês que tem 28 ou 29, né? 28. Que é fevereiro. Para os judeus não, todos os meses deles é 30 dias. Então as datas que a gente calcular no ano judaico e o ano nosso não dá diferença. Mas o importante de tudo não é a respeito disso. É que se revogasse a maldade. Existe uma maldade no mundo contra os cristãos, contra os judeus. A gente sabe biblicamente o que vai acontecer com eles, que os 2/3 vão acabar sendo mortos ainda. Mas também existe a boa notícia de que vai ficar um remanescente, e este, como nação, vai aceitar Jesus. Num só dia a nação se converterá. Hoje tem muitos judeus que são cristãos, que aceitaram Jesus, mas tem a nação não. A nação continua no Antigo Testamento esperando o Messias. E vai ser enganados, agora vão ser enganados pelo falso Cristo ou anticristo, que eles vão pensar que é o Messias, que vai dar a eles apoio, vai permitir a eles reconstruir o templo, né? E vai permitir eles voltar aos sacrifícios, vai se levantar contra os inimigos dele, Aí a gente fica olhando o cenário que está acontecendo hoje em dia, fazendo: meu Deus, está perto do negócio. Quem ganhou agora gosta muito dos judeus. Tem muito poder no mundo, lá na América, né? E os judeus vão aceitar o que ele falar. E nós não estamos falando nada aqui, não estamos afirmando nada. Tá? Não, o pastor falou, não falei nada. Mas é para vocês pensarem, vocês começarem a ver o que a Bíblia diz e o que está acontecendo, né? No cenário do mundo. Então, o que essa lição mostra nesses 2 livros que nós vimos, de Ruth e Esther? Que Deus usa mulheres durante o tempo que foram muito úteis à obra de Deus, que elas tiveram coragem. Nós temos ainda a juíza Débora, que foi para frente da guerra com soldados e eles venceram. Nós temos outras mulheres na Bíblia relatadas, profetisas no Novo Testamento, filhas de homens que eram profetisas, que eram lembradas. Então, quando alguém diz para você que a Bíblia é machista, que a Bíblia não dá valor para as mulheres, olha aí o equilíbrio. Nem no Velho nem no Novo a Bíblia despreza. É lógico que também despreza homens e mulheres que não valem nada, que não prestam, a Bíblia também despreza. Mas as pessoas de valor, Deus reconhece o seu valor. E essas mulheres,
A mulher é chamada por Deus no terceiro tópico, porque tem a sinopse aqui, né, que nós não lemos. A primeira sinopse diz o quê, mano? A Esther suplica humildemente a segurança jurídica para o exercício de defesa, nós já vimos. A sinopse 2. A rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. E no tópico 3, nós vamos ver que a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, que foi uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente com relação ao povo judeu. E existe hoje uma banal, uma esdrúxula guerra dos sexos, que é Deus, por exemplo, ele não entra em disputas banais como tal guerra dos sexos, que visa instilar a aversão entre homens e mulheres. As feministas odeiam homens. E para elas, extinguir o homem era limpar a humanidade. Interessante que se não fosse um homem, elas não tinham nascido. Mas Deus criou homem e mulher para que a terra fosse povoada, encher a terra. Mas agora o Criador fez macho e fêmea, com a constituição de papéis distintos na família e na sociedade. Então, a Bíblia, ela é clara, lá em Gênesis 1:27, lá 2, 15 e 18, Gênesis 1:27, alguém pode ler para nós? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Capítulo 2, agora, versículos 15 até o 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí está. O plano de Deus é criar um conjunto que um auxilia o outro, um apoia o outro. No Novo Testamento nós vemos Paulo escrevendo aos casais, falando sobre a mulher ser submissa ao marido, mas o marido amar a mulher, como Cristo amou a igreja, e fazendo a unidade, a harmonia no casamento. E isso significa que no final Deus vai julgar todos na sua reta justiça, ok? Então, na verdade, Deus não é afetado por partidarismos, ideologias sexistas. Por isso chama o homem e a mulher para que serem relevantes no mundo. Sem se preocupar, os irmãos sabem que a mulher, em muitos casos, ela sendo considerada o sexo mais frágil, mas são mais corajosas que os homens. Existem mais mulheres nas missões do que homens. Então, Deus, ele não discrimina a mulher, mas ele coloca cada coisa no seu lugar. Se cada um andar conforme Deus estabeleceu, vai ter harmonia, porque Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Quando sai dessa perfeição, quando a mulher quer ocupar o lugar do homem e quer mandar na casa, quer mandar em tudo, e ela acaba colocando o marido como sendo algum que só está ali para dar trabalho para ela, sai fora da harmonia de Deus, e Deus sai fora também, e o casal se
se perdem em brigas e contendas sem nunca achar uma solução para o problema. Se a mulher for submissa e o homem não for, e não amá-la como a Bíblia indica, Pedro diz que nem as suas orações serão ouvidas. Então significa que Deus preza pelo tratamento que nós damos às mulheres, a esposa, os filhos, a família, porque isso é a constituição de Deus. Mas se viver dentro dos padrões de Deus é harmonia. Então hoje nós vemos, infelizmente, que as gerações foram se perdendo e as gerações que estão começando hoje já é uma geração que já vem de pessoas desconcertadas, com a mente totalmente atrapalhada, vão criar filhos de qualquer jeito, vão deixar eles fazer o que eles querem, e esses filhos crescendo vão casar e vão fazer pior com os filhos deles. E é isso que está acontecendo agora, uma geração que está sendo condenada por eles mesmos. Nunca se viu tanta criança se matando os outros, nunca se viu tanto suicídio e tanta depressão como hoje. É uma geração depressiva, tem tudo, muito mais informações do que todas as gerações passadas, as facilidades muito maiores, mas não querem sair de casa antes dos 32, 35 anos, vivendo às custas dos pais, comendo e bebendo, tendo roupa lavada, tendo carro para dirigir, gasolina para pagar, os pais pagam tudo. E acha que isso é bonito. Até uma ironia que foi colocada, que uma mãe ficou muito feliz porque o filho a ajudou a lavar a louça, enxugou a louça. Aí disse, olha, meu filho está crescendo, graças a Deus. Sabe, ele só tem 38 anos. Meu Deus, acorda, mãe. Então, veja que tipo de pensamento. Porque saíram fora da propósito de Deus. Porque a Bíblia ensina também como educar os filhos. E principalmente os pais e mães que não se preocupam se seus filhos aprender a Bíblia, eles vão ter a colheita quando os jovens crescerem e abandonar a fé, abandonar a igreja. Quando nós, mesmo forçados, muitas vezes, levamos nossos filhos a decorar versículos, a ler a Bíblia conosco, a orar conosco, nós estamos colocando neles a semente da palavra de Deus. Eles podem rejeitar agora, mas vai chegar uma hora que essa semente vai brotar. O Espírito Santo tem poder para isso. E as mulheres que nós estudamos, essas duas mulheres na Bíblia, nos trouxeram uma conscientização do valor que há de que aquelas pessoas que Deus conhece os seus corações vai usá-las para coisas grandiosas. Veja, foi salvo uma geração inteira pela atitude de uma mulher e de um homem que era temente a Deus. E aí você vê como Deus trabalha. Então, na verdade, o contexto cristão qual que é então, amados? Além das mulheres da Bíblia, por exemplo, diversas mulheres exerceram os papéis importantes em toda a história da igreja. Quem leu a história da igreja, de grandes homens de Deus, mas teve a Catarina Vambora, teve a Susana Wesley, Sarah Calley, Corrie Tebum. Essa mulher, se você ler, eu li o livro deles, e eu já nem lembro mais o título, tanto tempo faz que eu li. Mas essa mulher, ela escreveu uns livros e a vida delas tem uma história muito bonita. Ruth Graham e outras mulheres que nós temos hoje em dia, que deixaram seu legado, que deixaram uma história, deixaram suas marcas na história da igreja, como o contexto assembleiano, né, da nossa igreja. Celina Martins de Albuquerque foi a primeira mulher batizada no Espírito Santo no Brasil.
Ela foi a primeira a receber o batismo do Espírito Santo. E tem essa Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Wingren, que é a esposa do Gunnar Wingren, né? Signe Carlson, Elizabeth Nordland, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, que é lá no Brasil, esposa do pastor João Lemos, que ele era do Instituto do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, lá em Pindamonhangaba, São Paulo. Essa cidade existe? Não, não existe mais. Já partiu. Não, A cidade A existe. cidade existe. Ah, você está falando da É cidade? da cidade, pastor. Pindamonhangaba. Mas você nunca me fala com Nunca isso. ouviu falar. Não é viadão, tô pintando. E aqui fala a esposa do pastor José Wellington, né, que é a Wanda Freire Costa, que morreu há pouco tempo atrás. Então, dentre outras, né, muitas outras mulheres. Até hoje, na nossa história, existem mulheres que estão deixando suas marcas. Atualmente, a gente não se vê falar, mas depois que elas forem, ou que não estiverem mais entre nós, a gente vai lembrar dos seus atos, do seu jeito, da sua forma de lidar. Eu tenho certeza que muitas irmãs aqui vão lembrar da missionária Niedia, né, um dia, vão dizer, missionária Niedia, que saudade dela, né? É uma mulher que sempre teve a paciência de ouvir, de aconselhar, de ajudar as irmãs, né? E ela faz isso com prazer. Né? E cuidar da igreja, cuidar das coisas, né? O ETAD, da Escola Teológica, ela é coordenadora. E que dizer de mais outras que têm surgido, que Deus tem usado. Né? Então, por isso que essas lições de hoje, que nós tivemos nesse trimestre, e a de hoje terminando, nos dá uma noção daquilo que Deus espera de nós, como pessoas, e de mulheres que queiram ser também como Esther, como Ruth. Na história de Ruth, nós vemos uma história da misericórdia de Deus, de trazer uma moabita, uma mulher que vivia num povo pagão, idólatra, e um povo totalmente sem moral, sem dignidade. E ela foi trazida e ela foi notável quando o povo notou como ela tratava a sua sogra, que agora era viúva, e ela também viúva. Como ela cuidava da sua sogra, como ela amava a sua sogra. E o povo começou a amar Ruth. No final ela se tornou da ascendência de Jesus. Né? Jesus acabou vindo da descendência dela. É isso que é importante, amados. Não é o senhor, minha família, eu vim de um lugar, eu vim de uma terra, eu vim de um passado. Irmão, passado para Deus é o presente, para Ele é o futuro. Ele conduz todas as coisas. Não é a gente que decide, é Ele. Por isso, não fique vivendo no passado. Porque quem vive do passado é museu. Okay? Não seja um museu. Você fica lembrando tudo lá de trás. Aquele tempo, aquela hora, aquele dia. Não, é daqui para frente. E essas mulheres, elas sempre olharam para frente. Ela sempre viu o que podia fazer. Embora muitas vezes até meia vacilantes, mas elas se enfrentaram às situações que apareceram com pureza, com galhardia, e Deus as usou poderosamente. Amém? Amém. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Ou algum acréscimo a esse comentário? Nós contamos a história todinha do livro de Esther, e fizemos a lição e acabou que, de tanto, né, foi repetitivo. E aí hoje não tem mais muita coisa para falar. Esse povo aí no dia de hoje, de onde que é?
na Síria, o que é Moabita? Essas regiões, elas hoje não têm mais o mesmo nome. Mas aí tem que procurar. Tá, eu vou fazer uma pergunta então. Não sei se fala antes, né? Porque a gente pegou os últimos dois. Mas na lei que foi feita, diz agora que eles poderiam resistir, os judeus. Então na lei era expresso alguma coisa sobre eles não poderem resistir antes, eles iam ter que simplesmente aceitar os termos. Que na verdade os judeus não tinham como se defender. Que a lei é que eles deviam ser mortos. E quem matasse eles ia ter prêmios. Então, fatalmente eles estavam condenados. Não se fala que tinha essa lei que eles não podiam se defender, mas eles não tinham como se defender. Agora, dando essa ordem que eles podiam se defender, o que eles iam fazer? Eles se armar. Eles se preparar para esse tempo. E aí então foi que aconteceu que eles conseguiram amedrontar, porque os inimigos ficaram amedrontados. Eles diziam, não, nossa, eles têm... não vou nem falar que vou pegar eles, porque eles vão matar a gente. Então muitos recuaram. E os que se atreveram a tentar matá-los morreram. 5 mil. Oi? 70, aquele de Suzano, cidade. Não fala, né? Mas talvez até o próprio palácio, o rei poderia talvez ceder arma para eles, alguma coisa que fosse Não, ajudar. porque o rei não entra nessa... Não podia armar ele para contra o próprio povo dele. Então o que o rei deu é o direito. Agora, Mardoqueu, como estava agora honrado e era o segundo no reinado, agora era Mardoqueu, é lógico que ele instruiu todos os judeus nas províncias, principalmente de Suzano, para que eles se preparassem. E aí, como todos sabiam que Mardoqueu era honrado pelo rei, era o segundo do rei, mesmo que eles tentassem matar, não iam conseguir fazer de todo, e eles iam sofrer as consequências depois. Então, foi esse o livramento, boa notícia, por isso que ela é portadora de uma boa notícia. E como nós sabemos que evangelho é boa notícia, então nós temos também boa notícia para um povo que está condenado, que é o povo que está lá fora, mas que ainda precisa vir para Jesus, para se tornar o povo de Deus. Então somos nós portadores dessas boas novas. Nós já falamos aqui que nós somos um povo que tem um remédio, como alguém que tinha uma enfermidade mortal, que tomou um remédio e curou. E esse remédio, ele cura as outras enfermidades. E as pessoas que aparecem na nossa frente estão com essa doença. Será que você não falaria para ela desse remédio? Assim, ó, eu sei que eu também já passei por aí. Também estava condenado, o médico me desenganou. Mas eu tomei esse remédio e hoje estou curado. Aí você vai falar, mas e se eu não der? Você omitiu. Né? Podia fazer o bem e não fez. E a Bíblia diz que isso é pecado. Porque as pessoas vão morrer e vão para o inferno. E nós temos a boa notícia. Tem uma igreja lá no Brasil que eles colocaram o nome, Boa Notícia. Igreja Evangélica Boa Notícia. Que é a igreja evangélica. E você falou evangélica, então já está falando uma boa notícia. Aí você fala assim, mas, meu Deus, e agora? E agora é só falar, deixa o resto com Deus. Que a pessoa sem Jesus, a pessoa que está se distanciando de Deus, o dia que acontecer, o inimigo vai querer matar. O inimigo está com todo o poder para dominar, porque ele é o príncipe deste mundo. Ele ofereceu para Jesus os reinos do mundo. Tudo isso é meu. O seu pai me deu. É isso que o diabo falou para Jesus. Mas tudo isso eu te entrego. Só dá uma joelhadinha aqui perante mim, sabe? Me adora aí, quer lugar. O diabo quase que implorou para Jesus adorar ele.
se Jesus fizesse isso, acabava tudo, na verdade. Não tinha mais o que Deus fazer, não se destruir tudo. Mas Jesus disse, vai de Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás. Aí você fala assim, mas pastor, como é que eu faço? Bom, você pode mandar carta, você pode mandar e-mail, você pode evangelizar de várias formas. Hoje tem muitas mais formas de evangelizar, pessoalmente. Né? De forma, tudo que você pode imaginar. Eu uso a internet para evangelizar. Eu uso ela e aproveito a oportunidade para mandar versículos, mandar estudos, mandar mercados, mandar coisas, às vezes exortações, às vezes mensagens de boas novas, de boas notícias, como aqui diz, o livramento de Deus, das coisas que Deus vai fazer. Mas o importante é usar para isso, para não ser omisso. A gente usar para outros meios, outras formas, para se exibir, ficar colocando foto com filtro, essas coisas, para se exibir. Irmãos, isso tem gente pecando, né? Porque coloca fotos sensuais, crentes, na internet, fazendo jeitinho. Né? E aí, tá, como o missionário Júlio falou, né? Então, é uma pornografia passiva. Porque a pessoa está se exibindo, mostrando partes do corpo, fazendo até aparecendo as partes, né? Assim para trás, e ainda faz foto assim, né? Versículo bíblico. É? Com versículo bíblico ainda. Então, isso aí é realmente uma coisa ruim para a igreja. Então, esse testemunho dessas mulheres, essas duas mulheres, o livro de Ruth e Esther, acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo a favor do seu povo. Amém? Vamos revisar então, fazer as perguntas. Que impedimento havia para Assuero revogar o decreto que permitia o extermínio dos judeus? Qual o impedimento que ele não podia revogar? Por que ele não podia revogar? Não. É a lei dos Medos e Persas que não podia ser revogado. Ok? O que você falou está certo dentro do contexto. Usou o anel, quando usava o anel, era o rei que estava ali autorizando, então não podia revogar. Então esse era o impedimento. Agora, qual a importância de todos estarem sujeitos às leis? Quando as leis são obedecidas, por exemplo, a lei de trânsito é obedecida, não tem mais segurança no trânsito? Por que existe tomaria? Né? Você parar para, se estiver passando pessoas ou carro, você não bater. Porque se os dois entrar junto, acontece o que acontece muitas vezes com a gente. Bate. Acidente. E as leis também contra criminosos, contra crimes, contra atitudes erradas. É por isso que a importância de estarmos sujeitos à lei é que nós estaremos seguros por ela também, protegidos pela lei. A lei era feita para nos proteger. Amém? Ela pune quem transgride a lei. Por que fala marginal? Porque anda às margens da lei. Ele não obedece, ele anda às margens, procurando sempre burlar a lei. Por isso que chama marginal. Aí eles são procurados pela polícia, são presos, pagam as penas, pagam as multas. Qual a saída encontrada para livrar os judeus, então? Já que não podia revogar o decreto, o que ele fez? Ele emitiu outro decreto, mas não revogando aquele, ele não podia. Mas ele criou um decreto que dava o direito de quê? Defesa diante dos seus inimigos, que era no dia assinalado no decreto anterior. É por isso que fala a festa do Purim. O que significa Purim? Sorte.
O que foi estabelecido para comemorar o livramento do povo judeu? Uma festa. Comemorar o livramento, fazer uma festa. Quando? Naquele dia que eles foram livres. Então todo ano tem essa festa do Purim. Né? E como que Mardoqueu foi exaltado e que exemplo ele nos deixa? Aqui a resposta é meio comprida, né? Verdade. Duas respostas numa só. Primeiro, Recebeu o anel de Amã. recebeu o anel de Amã. Aí Esther ficou, a casa do Agagita lá de Amã ficou, tudo que era dele ficou para Esther. Ele honrou, engrandeceu ainda mais Mardoqueu. Ele foi o segundo maior no reino. Posição que era ocupada por Amã. Agora, como Mardoqueu aprendemos que o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida, mas tudo que nós fizermos deve ser feito para A glória de Deus. a glória de Deus. Então, qual é, então, a lição que nós tiramos de tudo isso? Tanto Ruth como Esther, elas negaram a si mesmas. Ruth negou a si mesma, negou seu povo para acompanhar a sua sogra, viúva, e ela também. E a sogra até falou, não, mas volta para sua terra, você é nova, pode casar de novo. Mesmo que eu tenha filhos, vocês vão estar no idade, já que não vai poder ter, porque até eles crescerem, vocês já estão, né? E aí então, Ruth falou, não, eu vou para onde você for, onde você for enterrado, também vou serei. Teu povo será meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Aí Deus só tem que gostar da pessoa dessa, né? Como é que pode? O teu Deus será meu Deus, e Deus honrou ela. Honrou de uma tal forma que ela se tornou o parentesco de Jesus. Através dela, Jesus veio a nós. Então, muito importante nós guardarmos isto. Amém, amados? Amém. Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma coisa antes, que eu pensei, se faço antes ou depois da lição. Já terminamos a lição. A próxima revista já está aí. Cadê? Tem a tarde para você já? Olha aqui, ó. As promessas de Deus. Aqui você vai ver todas as promessas. Para Israel, para a igreja, a promessa e a obediência, a promessa na salvação, a promessa da cura divina, tudo vai ser uma coisa de vida cristã, né? Mas, agora tem uma jovenzinha que parece que tem não um versículo, tem um livro para falar aí, capítulo, né? Cadê ela? Aira. Está sendo convocada. Não, é a Aira, depois vem a outra. Essa aí essa aí vai fazer extra. Não, fica confiando para ela. Pode subir. Antigamente ela fazia, Era tinha que aqui. ficar aqui porque não. Agora não. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possui, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca perece, mas os perfeitos desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face, agora eu conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Mesma forma que assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Amém. Agora é jovem. Viu, Alisson? Agora é Lua também, né? Bom, muito bem. Eu vou passar a palavra para o pastor, de repente acho que tem mais pessoas para falar hoje.